Olá, queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Hoje, essa noite, esse aqui, para quem não conhece, é o meu pai, né? O ancião, o missionário Cândido. Ele é um grande missionário, né? E essa noite ele teve um sonho. E dentro desse sonho ele teve uma visão, né? Existem muitos tipos de visões, e inclusive visões que a gente tem dentro do sonho. E é uma visão, vou dizer assim, numa palavra bem simples para que todos entendam, é uma visão apocalíptica do que está por vir e do que está acontecendo. E é um alerta para todos nós cristãos, né? Para quem me conhece, né? Eu sou um evangelista do Senhor. A minha missão é cumprir o ID de Deus, né? Levar a palavra. E Deus vem falando através de mim, né? Deus me deu há alguns anos atrás uma visão na madrugada, né? De tudo que está acontecendo hoje, né? E eu também já sei o desfecho disso tudo, né? Mas há coisas para nós que somos cristãos que são necessárias, né? Deus, ele está num tempo que ele quer nos passar, ele quer nos purificar, porque ele tem uma coisa muito grande para nós cristãos. Ele tem um tempo, né, que ele quer levantar, né, pessoas, né? Nosso país será celeiros, né, de evangelistas, de pastores, de profetas, de levitas, pessoas que têm o coração alinhado com o Pai para ganhar muitas almas. E esse aqui, né, é o meu pai, né, o missionário Cândido, né? O senhor quer dar uma palavra, pai? Eu tenho que contar o que eu vi, né? É uma coisa verdadeira. Então, eu creio que Jesus está mandando o recado antes dele vir. Então, essa noite, para amanhecer na noite do dia 25, para amanhecer hoje, dia 26 de novembro de 2022, eu tive uma visão e sonho. Sempre eu sonho com coisas materiais, mas essa noite eu sonhei com coisas vindo do céu, coisas real mesmo, que é bíblico. Eu sonhei que eu estava dentro de uma casa, mas não era minha casa. E ao redor dessa casa existia 4 paredes. E as paredes eram mais altas do que a casa. As paredes fechavam a casa. E eu ouvi lá fora uma tempestade de vento, não de chuva, tempestade de vento, somente vento. E aquele vento forte. E eu pensei, aqui eu estou protegido, porque essas paredes altas não vai deixar o vento me atingir. E o vento rugia lá fora. E aí, eu olhando para o céu, eu vi uma nuvem escura que apareceu no céu. E uma nuvem muito grande. E de dentro dessa nuvem, eu olhando a nuvem, eu vi que de dentro da nuvem saiu a cabeça de um dragão, mas um enorme dragão, quase que do tamanho da nuvem. Mas só que não apareceu o corpo desse dragão, apareceu somente a cabeça dele, que saiu de dentro da nuvem, e ele começou a rugir e abrir a boca e fechar constantemente, e balançando a cabeça. Balançava de um lado para o outro, e sempre abrindo e fechando a boca. E a nuvem foi flutuando no céu, e ele rugindo, e abrindo e fechando a boca, e movimentando a sua cabeça. E eu fiquei admirado de ver aquilo ali, e o vento estendia cada vez mais, aquele vento forte. Então eu creio que isso aí é uma visão que Deus me deu do que está acontecendo nos dias de hoje. O nosso Brasil e o mundo está debaixo de uma nuvem escura, de uma potestade espiritual que vem predominando o mundo e vem predominando a mente humana, que o ser humano está perdendo o seu raciocínio. Então isso é uma força diabólica que está flutuando sobre o nosso país. E essa força, esse dragão, ele está representando essa força que está passando pelo nosso país. Então o que acontece? As autoridades estão fazendo o que elas bem entendem.
as autoridades estão dominando o povo de um país, fazendo coisas fora da lei. E o povo está reivindicando Deus. As igrejas estão lutando contra esse dragão. E esse dragão, por enquanto, ele está passando sobre o nosso país. É um dragão do tamanho de uma nuvem, mas eu não vi o corpo dele. Mas ele rugia. Ele ia rugindo e dando sinal que estava fugindo. Porque a nuvem ia andando e ele ia andando também. A cabeça dele na frente da nuvem foi se deslocando para outros lugares. Então eu creio que agora esse dragão estava parado. E no meu modo de entender essa visão, ele está batendo em retirada. Porque a nuvem estava se locomovendo, não estava parada. E aí eu deixo a cada um de vocês para vocês meditar no rugido desse dragão. Porque esse rugido foi manifestado nas águas do mar. E Jesus fez calar. Jesus calou o rugido das águas do mar, que é justamente esse dragão. E o rugido dele vai se calar, porque as igrejas se levantaram. A pandemia calou as igrejas. E agora, o dragão, isso aí chama dragão da justiça. E esse dragão quer calar a nossa boca, quer calar os nossos desejos, quer calar a nossa liberdade. Mas esse dragão não vai calar. O rugido dele vai ser calado através do poder de Jesus. Assim como Jesus fez o mar se calar, vai fazer também esse dragão se calar diante dos nossos olhos. Por isso que Jesus me mostrou essa visão em sonho, o dragão batendo em retirada. E nós vamos ter muita novidade a partir do mês que vem. Não sei que novidade é, mas pode se apresentar, vocês podem se esperar que algo vai acontecer. Mas o dragão, eu creio que está batendo em retirada. Isso para mim, na minha fé, eu creio dessa forma. Agora eu deixo esse sonho para cada um de vocês analisar da forma que vocês acharem melhor. E o meu filho Danilo vai fazer um resumo aí a respeito um pouco dessa visão. Sim, é muito forte, como meu pai disse, né? Bem dizer, ele trouxe a interpretação. Nós que a gente já é acostumado com o sobrenatural, nós da nossa família, a gente, né, que é uma família de sacerdotes, né, cuja nossa herança é o Senhor. E a gente é acostumado, então pra gente, quando a gente conversa aqui entre a gente conversa sobre coisas que Deus mostra sobre o futuro, pra gente é muito fácil entender, né? E o meu pai, bem dizer, explicou-se de uma forma que nós aqui entendemos, né? Mas vocês que, assim, que ainda estão aprendendo na fé, né? Eu vou deixar aqui uma interpretação bem clara e alguns textos. E tudo que meu pai falou é verdade. É o dragão, né, pai? Da justiça, que é na falsa justiça, né? Mas que na verdade é injustiça. E a visão que ele teve foi do nível, visão de João, lá na ilha de Patmos, né, pai? Isso. Lá do Apocalipse. Que o João, para quem muita gente que não sabe, foi uma visão dentro do sonho. Né? Deus, ele fala, J33 fala, né, que Deus, ele fala uma vez, fala outra, a gente não se atentando, ele vem em sonhos ou visões. E essa visão que meu pai teve foi uma visão assim, né, a nível apocalíptica. E o Deus que falava na época do apóstolo João é o mesmo Deus que falou com o meu pai, né? E eu vou explicar para vocês, né, o que significa isso tudo que ele falou, né? Vou esmiuçar um pouquinho, vou ler bastante palavra, tá? De uma forma bem simples. Não reparo que a gente fala de uma forma bem simples, para que todos tenham uma sã compreensão, né? Em Amós 3, do versículo 7 até o versículo 8, fala assim, ó: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar seu segredo aos seus servos, os profetas. Então nada acontece antes, principalmente em uma nação, gente. Nada acontece em uma nação
sem antes Deus falar, né, Pai? É verdade. Isso vem desde a época lá, né, do povo de Israel, né? Saul teve Samuel, Davi, né, também teve, né, Samuel teve seus profetas, entre outros reis, né? E a mesma coisa está acontecendo com o nosso presidente. A mulher dele é uma grande profeta. Deus deu uma grande estratégia para ele. E essa estratégia está sendo posta em prática. E conforme vai passando o tempo, né, tem coisas que são necessárias, né? Tudo que está acontecendo é necessário. Mas o que a gente não pode é se preocupar. O que a gente tem que fazer é manter a fé, né? Que tudo isso vai passar até o dia 6 de janeiro, tudo isso vai se resolver. E voltando sobre o sonho que meu pai teve, a Bíblia, ela retrata, né, que o nosso corpo, ele é como uma casa. Por que meu pai ele via essa casa, né, essas grandes paredes, né, ele via a casa, ele via as grandes paredes, né, as 4 paredes bem grandes, e lá dos céus ele via esse vento, né, e via esse dragão rugindo com essa nuvem, né. O Jesus, antes dele ir lá libertar o endemoniado, lá em Gadara, libertar o endemoniado de Gadareno, antes disso, ele estava no barco, né, pai? Com os discípulos, e começou uma grande tempestade. E foi como meu pai disse, né? O diabo é assim que ele age. Então, assim, quando a vitória de Deus está para chegar, começa essas tempestades, né? O diabo ele começa a se levantar. E essa casa que estava lá, a casa, o sonho, a interpretação do sonho, ele não é o que está lá, né? Não isso significa isso, não. Toda interpretação, ela precisa de revelação. Então, essa casa, ela representa, né, nós, cristãos, representa a nossa proteção, né? Eu vou ler aqui um texto de Mateus 7, do 24 ao 27, que diz assim: ó: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as praticas, será comparado ao homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou. São as 4 paredes. E isso, como meu pai disse, essas são as 4 paredes. Mas essa representação dessas 4 paredes representa o quê? Que nós cristãos, devemos estar firmes na nossa fé, né? Devemos construir ali o muro do Espírito Santo, né? Porque se a gente... Isso é uma revelação nova, viu, pai? Porque Deus falou assim que ia purificar nós cristãos, que há coisas que ele ia deixar para quê? Porque ele quer fazer a gente um celeiro cristão. O Brasil vai ser uma grande nação. Só que para isso, ele precisa amadurecer o seu povo. Mas aqueles que já são maduros são essas pessoas como a casa que o Senhor viu, que representa o Senhor, porque a maturidade, se a gente tiver maturidade, Deus não vai deixar nada acontecer com a gente. Deus ele vai nos guardar, mas porém ele está mostrando nos céus o que está acontecendo, a batalha que está acontecendo no céu e o que está acontecendo. E aqui fala, ó: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa e ela não desabou, porque tinha sido construído sobre a rocha. Meu Deus! E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato. Insensato é aquela pessoa que não tem sensibilidade, que é cristão, entre aspas, mas na hora que o bicho pega, vai agarrar lá na cauda do dragão. É o que está acontecendo com as autoridades. O senhor falou tudo, pai. Insensatez. Insensatez total, né? Aqui, pratica, você é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia.
caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Isso é o que acontece com muitos cristãos, pai. Muitas pessoas, elas acham que a salvação é ir na igreja, é ir lá ofertar. Não. A gente tem que ser cristão. A verdadeira igreja desses últimos dias não vai ser dentro do templo, vai ser fora do templo. Esses que Deus quer levantar. A casa sobre a rocha vão ser os que estão fora do templo. E é o que Deus está levantando, né? Aquelas pessoas que são os valentes do Senhor, que são os 300. Então, Deus está levantando, porque hoje em dia existe muito crente, mas na hora que correr aperta, rapidinho muda, não acredita mais em Deus, não acredita em milagre, a pessoa nem sonhar não sonha. Tem gente que vai perguntar, você sonha alguma coisa? Não, eu nem sonho, né? nem lembro a última vez que eu sonhei. Então, assim, a pessoa que não tem revelação, porque quem é de Cristo manifesta a essência de Cristo, né? Pedro, quando Pedro estava fugindo, né, que ele negou Jesus, ele perguntava, esse daí é o que andava com eles. O que ele falou assim? Não, eu não andava com eles não. Aí uma pessoa lá falou assim, não, é assim porque esse se parece com eles. Então quem manifesta a essência de Cristo se parece com Cristo, por isso nós somos chamados cristãos. É o que a gente mais precisa ser agora, né? A gente, irmãos, a gente está agora no tudo ou nada, ou vai ou racha. Agora não tem como mais voltar para trás, não tem? E infelizmente, pai, o senhor acredita que muitos cristãos já estão se agarrando na cauda dessa besta já, na cauda desse dragão, já estão mudando de lado, né? Esses dias mesmo eu vi uma mulher que se diz de uma igreja falar para mim assim, já mudou de lado, né? Aí eu falei assim, a senhora sabe o que a senhora está falando? A senhora sabe que vai acontecer isso? Aí ela ficou até assustada do que eu falei. Aí eu falei assim, gente, a gente tem que pegar com fé. E inclusive haverá perseguições ainda dos próprios cristãos contra os cristãos. Isso vai ser o mais triste. E aqui terminando aqui, né? Você sabe que a casa caiu a chuva, transbordaram seus rios, sopraram seus ventos. E a casa, e ela desabou, sendo grande sua ruína. E eu quero ler um outro texto aqui também, né? Sobre a casa vazia, né? A casa sem Deus. Mateus 12, do versículo 43 ao 45, diz assim, ó: quando o espírito imundo sai de uma pessoa e anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra, por isso diz, voltarei para minha casa, onde saí. E voltando ele, encontra vazia, varrida e arrumada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Assim também acontecerá com essa geração perversa. Aqui está falando, gente, a Bíblia é uma grande revelação. Aqui está falando dos dias de hoje. Né? O senhor sabia que tem pessoas que não vão ser libertas, pai? Tem pessoas que vão na igreja, tem pessoas que dizem ser cristão, mas nunca foram libertas. A pessoa é um religioso, mas permanece no erro. Exato. Então são 2 R, né? Um religioso permanecendo no erro. Exato. Então não adianta. A pessoa tem que ser cristão em todas as condições de vida, em todo lugar que ela estiver. Ela tem que se apresentar como cristão, nunca como religioso. A igreja, ela veio para unir as pessoas. A igreja, ela se forma um grupo de pessoas que estão enquadrados dentro dos estudos bíblicos. A igreja, ela veio para unir os cristãos, não para separar. Então a igreja é fundamental na vida do cristão, porque é onde os cristãos se reúnem para adorar a Deus, tanto no louvor como na pregação da palavra, né? É a casa de Deus. Jesus declarou a casa de Deus, a igreja. Exatamente. Então, mas nunca se tornar um religioso. Dentro da igreja se fala cristão, fora da igreja não é cristão. Então é um religioso.
E por que eu tô falando aqui dessa casa? Porque foi o que meu pai falou, porque a igreja também, na Bíblia, é considerada uma casa, né? Então, o que acontece? Não adianta a gente travar uma guerra, receber libertação e depois não manter o nosso nível cristão, né? Porque quando fala voltar 7 piores espíritos, não está falando que é 7 espíritos piores, mas está falando assim que ele vai voltar para não dar chance para a pessoa, para colocar a pessoa na lona, né? Ele volta com mais força ainda. Então, gente, tudo isso é representado nisso. E essa casa, ela tem que estar preparada, tem que estar com muralhas fortes. Foi como o sonho do meu pai. Grandes paredões, muralhas mesmo, né? Antes as cidades elas eram, né, ao redor de toda a cidade, no tempo de Israel, era sitiadas por muralhas, né? Símbolo de segurança. Símbolo de segurança. E a mesma coisa é quando Deus mostra o sonho assim, representa isso, né? Deus, ele quer se a gente estiver firme com ele e maduros na fé, a gente vai estar seguro, tá? Mas, porém, há coisas que os que estão mornos ou os que estão devagar, gente, vamos alinhar, vamos acertar, né? Ler as cartas de Paulo, né, para as igrejas, né? Opa, pai, perdão, senhor. As pessoas às vezes ficam discutindo política, pensando numa coisa, pensando noutra, e vira aquele problema, aquela discussão, uma coisa que não dá entendimento para ninguém. Então nós temos que nos calar e aguardar aquilo que Deus vai fazer para o nosso Brasil. Está na mão de Deus, não está nas nossas mãos. Então nós temos unicamente que aguardar. Aguardar e aguardar. E esperar com esperança. E boa esperança. E deixa que Deus vai agir. Esse sonho é o símbolo da ação de Deus, não do homem. Não tem nada do homem aí. Tudo visão de Deus. É uma visão inteiramente espiritual. E ela vai ter um sentido. Mas nós só vamos ver esse sentido depois que se realizar. Porque as coisas de Deus é só Deus que sabe. Os nossos pensamentos não é os pensamentos do Senhor. Isso que meu pai falou é verdade. E esse dragão que ele via, indo agora para a parte do dragão, com essa nuvem, representa uma influência, né? Porque assim, o anticristo ele ainda não tá, o homem do anticristo sim, já está no mundo, viu, gente? Mas porém o espírito do anticristo ainda não está. E isso que o meu pai viu nos céus representa o que está sobrevoando. Isso é o que está influenciando tudo que vocês veem, que é contra. Potestades espirituais. Potestades espirituais. E, gente, falando de novo, né? Entrando lá, né? Sobre... Gente, não idolatrem o homem, né? O homem que está lá atualmente é um grande homem de Deus. É Deus que escolheu. Só que, porém, Deus também não quer que idolatre o homem. Tem muita gente idolatrando o homem, dizendo que é mito. Gente, não fala que é mito. Mito é só Jesus. Mas, porém, ele é um homem de Deus. Ele é escolhido de Deus. Olha para vocês, o tanto que ele mudou de quando ele começou a governar até hoje. E nem excomungar o outro. Porque aí nós jogamos maldição em cima do outro. E o que o cristão jogar acontece. Né? Então não devemos amaldiçoar o outro, deixa ele no lugar dele e o trabalho vai ser de Deus. É Deus que vai trabalhar. Exatamente, isso me lembrou, pai, quando Davi, quando Davi, né, foi pedir socorro para Nabal, lá no... Gente, eu não estou lembrado o monte aqui, mas Davi ele foi pedir socorro, né, para Nabal. E Nabal negou, e Davi ficou tão nervoso que Davi juntou, né? Davi estava com 400 homens. Ele juntou e foi matar. A mulher de Nabal era muito sábia, né? Ela juntou lá algumas coisas para ajudar eles, que eles estavam fugindo de Saul, né? Davi estava fugindo de Saul. Só que aí, na hora que ela chegou até Davi, levou o suplemento, né? Se humilhou ali, né? E explicou para Davi, para ele não fazer aquilo que tinha muita gente inocente. Davi ia fazer uma loucura. Ele ia matar todo mundo. Só que o que Deus fez? Deus, através daquela mulher, tocou no coração dele. Ele falou assim, não, deixou pra lá. O que aconteceu com Nabal? Deus feriu Nabal. E a mesma coisa, gente. Nós
devemos seguir o que Deus falou, né? É aquele ditado, Deus ele pode ter ciúme, mas nós não, porque ele é Deus. É ele quem põe governo e tira governo. Então, assim, a gente tem que fazer a nossa parte de oração para o nosso país. Mas a justiça de Deus é justiça, porque Deus já vem dizendo que ele vai mostrar para eles que a justiça dele a balança de Deus é mais justa do que a balança do homem aqui dessa nação. Então, gente, não se preocupa, né? Vocês vão ver prisão, vocês vão saber, né, notícia da facada, vão vir coisa lá da época, lá do Collor, que vai ser descoberta. Então não se preocupa, gente. Né? Tem pactos que estão aí para vencer, né? Pessoas que, muitos deles fizeram pactos com o diabo, e vai vencer o diabo que vai levar. Não é o homem, ninguém está matando ninguém, mas é a própria a colheita do que eles plantaram. E a justiça vai cair em cima dos justiceiros, Sim. dos falsos justiceiros e das autoridades. Isso que o meu pai falou do dragão dele tá indo embora, representa isso, representa as nossas orações. Eu vi um outro sonho de um americano, pai, que foi quase igual ao sonho do senhor, que ele falava assim que os justos aqui ficavam lançando flechas, né, no dragão. E é o que a gente tem que fazer, o que são as nossas orações, e fazer a nossa parte também como patriota, ir lá para a frente dos quartéis, né? A gente tem que ser patriota. Exigir os direitos. Exigir os nossos direitos, né? Porque Deus ele trabalha através da gente. Essa é a arma que ele está dando pra gente. E essa foi uma das coisas que ele mostrou para o nosso presidente. E eu quero deixar também, né, aqui, ler sobre a visão de Daniel no Rio Tigre, né, quando ele estava no Rio Tigre. Eu quero ler, né, sobre isso, né? E vocês vão entender sobre o sonho do meu pai também, sobre isso. Eu vou ler todo o capítulo 10 todo de Daniel 10, do versículo 1 até o versículo 21. Diz assim, ó: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, uma palavra foi revelada a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Olha só, grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve entendimento da visão. É o que a gente está fazendo aqui. Naqueles dias, eu, Daniel, fiquei de luto por 3 semanas. Não comi nada que fosse saboroso, não provei carne nem vinho. Não me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à margem do rio Tigre, do grande rio Tigre, levantei os olhos e vi um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puro de Ufaz na cintura. O seu corpo era como o beríolo. O seu rosto parecia um relâmpago. Os seus olhos eram como tochas de fogo. Os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido. E a voz de suas palavras era como o barulho de uma multidão. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viam, mas ficaram com muito medo e fugiam e se esconderam. Assim fiquei sozinho e contemplei esta grande visão. E não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou. Perdi as forças, contudo ouvi a voz de suas palavras. E ouvindo essa voz, caí sem sentidos com o rosto em terra. Eis que a mão de alguém tocou em mim e me ajudou a ficar de joelhos, apoiado nas palmas das mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, esteja atento às minhas palavras que vou lhe dizer. Fique em pé, porque fui enviado para falar com você. Enquanto ele falava comigo, eu me pus de pé, tremendo. Então ele me disse: não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas. Desde o primeiro dia, no primeiro dia, em que você dispôs o coração a compreender, né, Pai? E a se humilhar na presença do seu Deus, foi por causa dessas suas palavras que eu vim.
Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Porém, Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar. Eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer com que você entenda o que vai acontecer com seu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Enquanto ele me dizia essas palavras, dirigi o olhar para o chão e fiquei mudo. Então um ser semelhante ao filho do homem me tocou os lábios e passei a falar. Eu disse àquele que estava diante de mim: meu Senhor, essa visão me causou muita dor e eu fiquei sem força alguma. Como pode este seu servo falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim, não me resta mais nenhuma força e quase não posso respirar. A opressão espiritual era tão grande que ele quase não podia respirar. Então aquele ser semelhante a um homem tocou em mim outra vez e me fortaleceu e disse: não tenha medo, homem muito amado, que a paz esteja com você. Anime-se. Sim, anime-se. Enquanto ele falava comigo, fiquei fortalecido e disse: fale agora, meu Senhor, pois as suas palavras me fortaleceram. Ele disse: você sabe por que eu vim? Agora voltarei a lutar contra o príncipe da Pérsia. Quando eu sair, eis que virá o príncipe da Grécia. Aí você vê que Deus veio através do clamor dele, né? Porque Isso. O próprio Deus está falando aí. Eu vim por causa do seu clamor. E é o que o povo está fazendo hoje na rua. O povo está clamando e o povo está certo. O povo está certo. Deus. Nós devíamos fazer parte desse clamor. E esse clamor está sendo ouvido por Deus. Deus vai fazer justiça, porque o povo está clamando. Isso. Todas as pessoas que clamaram a Deus, Deus deu a resposta, como deu para Daniel. Ali Deus está provando: eu vim por causa do seu clamor. Exatamente. Ele não desistiu. Exatamente. Gente, vocês estão entendendo a visão? Tudo que o meu pai falou é isso, é o que está acontecendo no dia de hoje. O nosso clamor tá lá na rua, vamos manter firme, né? Porque é só assim que a gente vai vencer. E aqui terminando aqui, ó, virar o príncipe da Grécia. Mas eu direi a você o que está expresso no livro da verdade. E na minha luta contra eles, não há ninguém que esteja do meu lado, a não ser Miguel, o príncipe de vocês. O anjo de guerra. Miguel está conosco. Há um tempo atrás, O pai, anjo de guerra, pode esperar. eu ainda falei, porque eu estava andando na rua e Deus abriu minha sensibilidade espiritual. E eu senti um ser muito poderoso cruzando o céu do Brasil. Era Miguel. Então, o Miguel é o arcanjo. Quando fala povo de Israel, não está falando apenas da nação, mas de todo o povo. E Miguel já está aqui. Porque não é os exércitos que lutavam e venciam, porque tinha exército pequeno que vencia os grandes exércitos. Mas por quê? Porque eram os anjos que lutavam no lugar dos soldados. Era o poder de Deus. Eram centenas e legiões de anjos que entravam naquela batalha. É o que vai acontecer agora. Não é o homem que vai lutar. A nossa luta não é contra a carne nem o sangue. É contra as potestades do ar. É contra esses tipos de nuvem escura que vem abafando o nosso país. Mas vai ser libertado. Vai ter um pouco de pressão, mas vai ser libertado. Gente, vocês estão entendendo tudo isso que a gente está falando? É igual meu pai falou, são potestades do ar, né? E o próprio diabo, é o próprio espírito do anticristo que já está influenciando. Vocês verem, é uma coisa de louco. Vocês falam assim, não, gente, acontece umas coisas assim, que se você pensar como homem, você fala assim, não tem como. Né? Eles conseguiram perverter algo que era imperversível. O demônio, ele manifestava muito nas igrejas, em cima dos altares, dentro das igrejas. Eles expulsavam os demônios, como expulsa até hoje, esses que manifestam dentro das igrejas. Outros manifestam em centros espíritas, outros se manifestam na macumbaria.
Só que agora o demônio está manifestando, sabe aonde? Dentro da mente humana. Ele está entrando dentro da mente da pessoa e manifestando. Ele não está manifestando com palavras, está manifestando com ação. Ele está agindo. Manifestava com palavra, mas agora está agindo. E o agir é pior do que palavras. Porque palavra é palavra. Às vezes ela vale ou não vale. Pode ser verdade, pode ser mentira. Agora o agir, a determinação, é uma coisa que executa. O demônio está executando as pessoas. Não está falando e nem ameaçando. Está executando. Há poucos dias, agora antes de ontem, viu esse rapaz que entrou na escola lá, matou 3 pessoas e feriu 13. Estão em hospitais em estado grave. O que vão fazer com esse rapaz? É ele que agiu? Será que é ele que agiu? Tem condição um ser humano fazer uma coisa dessa? Não tem. Então, o domínio total na mente de uma pessoa é uma guerra, faz um desastre. E o demônio não se manifesta mais. O demônio mandava recado, agora ele está agindo. Não está mandando recado mais. E os cristãos que se cuidem. Busque a Deus enquanto há tempo, para que vocês sejam protegidos pela providência divina. Porque não conta com a justiça humana, não. Está perdendo tempo. Não há justiça. E é só isso que eu tinha a esclarecer a todos vocês. Eu espero que esse vídeo venha servir de muita instrução, de muito ensinamento para muitas pessoas que não creem em Deus. Acredite em Deus. Você sem Deus não é nada. Amém, disse tudo. E eu quero deixar mais um texto aqui da palavra, né? E o demônio, gente, é igual o pai falou, ele age com influência, né? Tudo que é de Deus traz a natureza de Deus. A natureza de Deus traz o quê? Os frutos do Espírito. Paz, longanimidade, mansidão, domínio próprio. E próprio lá em Gálatas 5, né, fala, né, que não é os frutos do Espírito. Essa é a tendência da voz do outro lado. Então, assim, essa influência, quando vocês veem pessoa nervoso, matando um ao outro, roubando e fazendo tudo que é contra, perversa a palavra de Deus, mentindo, né? Tudo é essa influência. Essa influência vem pelos ares, tá? Eu vou ler, por isso que a gente tem que estar firme na palavra. Por isso que a palavra de Deus diz assim: resistir ao diabo, ele fugirá de nós. Quando vier essa influência, e quando ele fala resistir ao diabo, é essa influência. Ele veio, né, pai, tentar influenciar a gente. E se a gente cai no laço dele, Jesus não quer que a gente seja bonzinho só pra gente parecer bonitinho e ser santinho, não. Aí existem leis espirituais. E eu vou deixar um texto aqui por último, pra gente não prolongar muito, de Apocalipse 12, né? Apocalipse 12, eu vou ler o texto todo, diz assim, ó: viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas. Olha só, presta bastante atenção, gente. Na cabeça. A mulher estava grávida e gritava de dores de parto. Lembra que eu falei para vocês que o Apocalipse de João, né, foi uma visão dentro do sonho. Tudo isso daqui tem um sentido. Ó, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também um outro sinal no céu. Eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas suas cabeças 7 diademas. E sua cauda arrastou 1/3 parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve diante da mulher, que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. Ela deu à luz a um filho homem, que há de governar todas as nações, com o cetro de ferro. E o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus, e do seu trono. Gente, quando tá falando aqui, olha só que interessante. Quando fala assim, ó: viu-se um grande sinal no céu, e uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa com 12 estrelas. Isso representa a testificação de Deus, né? Representa o povo de Deus, né? Representa da onde que Jesus veio, né? Desde Jacó.
José teve um sonho. Quando ele teve um sonho, ele sonhou o quê? Que ele via 11 estrelas, o sol e a lua, rodeando ele, né? Só que aqui a gente vê diferente, é algo parecido com o sonho de José, a interpretação aqui. Só que aqui no caso a gente vê uma mulher, né? Só que aqui a gente vê 12 estrelas, né? Representa o quê? Representa da onde Jesus veio, né? Essa criança é Jesus, é a perseguição, é a igreja, essa, né? A mulher é essa igreja, é a noiva. E o dragão, né? Quando que fala assim que ele lança a cauda, ele lança um terço das estrelas do céu para o chão, quando o diabo foi destituído dos céus, foi ele e seus anjos. Então foram o quê? Uma terça parte. E Jesus falou que o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos. É justamente essas estrelas que desceram junto com ele. Sim, essas estrelas que desceram. Porque o inferno, pai, ele está preparado, mas ele ainda não está pronto. Né? O diabo, ele está de rodear a terra ainda, mas ele vai ser lançado no inferno, né? E aqui diz aqui, ó, a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas dos céus, a qual ele lançou sobre a terra. Né? O dragão esteve diante da mulher para estar dando a luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. Né? Quando fala aqui, ó... Que Jesus foi perseguido, né? Isso. Quando nasceu. Quando fala 7 cabeças e os 10 chifres, né? Esses 10 chifres são 10 governantes, tá? São 10 governantes. É o final dos tempos, gente. E aqui tá falando da perseguição, né? Os cristãos, né? E o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus, seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto. A mulher é a igreja, viu, gente? Depois, ó, Jesus morreu, ressuscitou. Ele foi para onde? Para o céu. Para o céu. Mas a igreja está sendo perseguida. A igreja está para o deserto. O deserto o quê? É lugar onde não tem nada, é lugar de refúgio, né? É porque Jesus falou, no mundo tereis aflição, mas faça como eu venci o mundo. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, assim, o deserto são tempos difíceis, né? O deserto há escassez. Davi fugiu para o deserto quando ele estava fugindo, né? Onde Deus lhe havia preparado um lugar, ó, para que nele a sustentem durante 1260 dias. Ó, então, que no caso, ó, antes da volta de Cristo, né, os 7 anos, eu creio que 3 anos e meio, vai haver uma grande perseguição, né? Também o dragão, então estourou uma guerra no céu. Miguel e os seus anjos, olha só, Miguel, seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos. Gente, é o que vai acontecer até dia 6 de janeiro. E esse dragão está sendo citado aí várias vezes. Várias vezes. Ó, e não havia mais lugar para ele no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. O sedutor de todo mundo. O interessante é que as pessoas que são influenciadas por Satanás, elas falam assim, elas começam a hipnotizar a pessoa. Você fala, não, mas olha o jeito que ele tá falando, não vai ser bem assim, não. Gente, se a gente não tiver discernimento espiritual nesses dias, a gente vai cair em muito laço. Uma coisa que eu queria discernir é por que a cabeça desse dragão não parava com a boca fechada, abrindo e fechando a boca constantemente e balançando a cabeça de um lado para o outro, e a nuvem flutuando no ar. Ele foi fugindo, balançando a cabeça e abrindo e fechando a boca. Não sei o significado disso. Isso, pai, representa o quê? Que o diabo, a palavra de Deus diz assim, que ele é como um leão. E ele fica procurando quem possa tragar. Então, assim, ele fica procurando. Ele vai no outro, é o que significa isso. Né? Ele quer sugar alguém. Ele quer usar essas pessoas, né? E vem trazendo a nuvem de influência, né? Que são os demônios que eu acompanho. Ó. Mas o Davi no lugar. Então foi expulso o grande dragão chamado Satanás. Ele foi tirado para a terra. Olha aqui, ó. E com ele os seus anjos. Então ouviu uma voz forte no céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos,
o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra, do testemunho que deram. Lembra que eu falei que a gente tem que ser como cristão? Esse se parece com Cristo, testemunho vivo. Mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Por isso, alegrem-se os céus, pois vocês que nele habitam. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, cheio de fúria. O senhor falou que estava rugindo, né? Rugindo. Sabendo que pouco tempo lhe resta. Ele está tudo ou nada, Tava gente. fugindo. É tudo ou nada. Pouco tempo. Quando o dragão viu que tinha sido atirado para a terra, perseguiu a mulher. Mulher quem? A igreja. Na igreja, que tinha dado à luz ao filho do homem. Mas foram dadas à mulher as duas asas como da grande águia, para que voasse para o deserto, para o seu lugar, aí aonde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, foram fora do alcance da serpente. Quando fala águia, gente, através do espírito de profecia, Deus ele vai começar a mostrar tudo antes. São essas asas que nos levam para longe de Satanás. Ó, vai acontecer isso e isso. Deus sempre fala antes, né? Como a gente leu lá em Amós 3:7, né? Deus não faz nada antes sem se mostrar para os seus profetas, né? Então, anuncia, né? É o que significa essa asa. Vai ser um tempo profético. Isso aí é um recado de Deus. Essas visões já é um recado de Deus. Deus avisando. Sim, para sim. que as pessoas não caiam em contradição. Exatamente. A explicação foi essa. E a explicação foi essa. E por isso que está se levantando bastante profetas ultimamente, bastante grandes evangelistas, né? Então, é o que a gente tem que pegar, né? Firme com Deus. Aqui, só terminando aqui. Então, a serpente lançou da boca água como um rio atrás da mulher, a fim de fazer com que ela fosse arrastada pelas águas. A terra, porém, socorreu a mulher e abriu sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha lançado de sua boca. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos. Lembra que eu falei que a mulher representava a igreja? Olha como que uma coisa encaixa com a outra, né? De Deus. E tem testemunho de Jesus. E o dragão se pôs em pé sobre a areia do mar, né? E os ministros do Tribunal de Justiça, todos são perseguidores da igreja. Com certeza. Eles querem derrubar a igreja de qualquer maneira. Eles e esse o poder da tá política, mas não vão conseguir. De forma alguma. Gente, então, assim, resumindo, né? Vamos se manter firme, né? As lutas vão vir, mas nenhuma luta é para sempre, né, pai? Não. Logo, logo, até o ano que vem aí, tudo vai voltar ao normal, mas é hora da gente fazer a nossa parte, né? Da gente vestir as armaduras de Cristo, lá de Efésios 6, né, pai? Capacete da salvação, se vestir, coraça de justiça, cinturão de verdade, botas firmadas do evangelho da paz, escudo da fé e espada do Santo Espírito. Porque a luta começou. E só vence quem está preparado, né? E quem passar pela luta vai ser grandemente preparado. Porque tem gente que pede, Senhor, eu quero ser usado. Lembra, gente, quanto mais a gente pede, quanto mais a gente é usado, mais a gente é cobrado. Não queira ser muito usado, porque você vai ser muito cobrado. E às vezes você quer ser muito usado, vai ser muito cobrado e não vai dar conta. Então, assim, gente, pega firme. Aqueles que já são maduros na fé, Deus vai guardar, mas é um tempo necessário, tá? E depois tudo vai voltar ao normal, né? Mas mantenham-se firmes na fé. E eu agradeço desde já todas as pessoas que estão me ouvindo e que estão vendo esse vídeo. Que Deus abençoe todos vocês, viu? Ouve essas palavras. Através dessas palavras vocês vão ver o resultado. Esse resultado é só Deus que sabe. Mas vai ter um resultado. Com certeza. Gente, que Deus abençoe vocês. Obrigado. Desculpa pelo jeito simples de falar. Às vezes a gente se perde.
que a gente é acostumado a falar de um jeito, né, que às vezes talvez as pessoas não compreendem, mas eu creio que deu para todo mundo compreender, né? A gente tenta falar um pouco rápido para o vídeo não ficar muito longo. E a gente vai estar fazendo uma oração, tá? Por vocês, pela nossa nação. Glória a Deus. Senhor, abençoe a todos que assistiram esse vídeo, Senhor. Pai, quem assistiu até o final, Pai. Pai, ativa os dons espirituais, ó Pai, como recompensa, Senhor. Você que ficou até o final, Deus está te deixando recompensa. Ele vai começar a despertar os teus dons. Senhor, abençoa a todos, abençoa a nossa nação, ó Pai. Senhor, derrame o sangue do Cordeiro, ó Pai, sobre o Brasil. Derrame, ó Pai, o sangue do Cordeiro sobre essa nação, Senhor. Pai, ativa, ó Pai, ativa pessoas, ó Pai. No poderoso nome de Jesus Cristo, Senhor. Nos fortaleça, ó Pai. Nos faça como a águia, ó Pai, para que possamos voar alto, Senhor. Senhor, e nos dê forças, ó Pai. No poderoso nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe vocês. Muito